Olá, turminha do segundo ano, esse povo mais lindo do planeta, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos então continuar falando sobre o nosso conteúdo de funções trigonométricas. E para essa semana a dinâmica ela é dessa forma, através desse vídeo, onde eu vou falar eh, revisar sobre período das funções, função seno, cosseno e tangente, e logo na sequência a gente tem aí uma atividade para fazer, tá bom? Vamos lá, vamos relembrar. Para quem acompanhou nas aulas anteriores, para quem ainda tem dúvida, nas funções trigonométricas, nós estamos primeiro estudando as funções específicas do seno, cosseno e tangente. Nós vimos a variação dos sinais, tudo isso tem naquele material lá do slide que vocês receberam na semana 3. E na semana passada nós fizemos a correção das questões dos desafios. E nós vamos então hoje fazer uma revisão basicamente sobre o período das funções, dessas três funções. E na sequência posterior, nós estaremos vendo, alinhando ou acrescentando as demais funções, a função secante, a cossecante, a cotangente, que são funções que têm a sua determinação própria. Então, mas a princípio nós vamos focar nessas três funções iniciais, seno, cosseno e tangente, e nós vamos nos referir bastante a respeito do período dessas funções. Vocês lembram que na função seno e na função cosseno, o meu período ele é de 2π. Então, quando ele chega lá em 360 graus, ele volta a ter a mesma variação de sinal. Na função tangente, a minha variação é o π, ou seja, em 180 graus ele volta a ter a mesma variação de sinal. Para determinar, então, o período, o que é que eu preciso conhecer? Eu preciso saber que na função seno e na função cosseno, o meu período ele é determinado por 2π, ele vai ser o meu numerador, e eu preciso conhecer o valor de K, que é o meu parâmetro multiplicativo do ângulo, ou seja, é como se fosse o meu coeficiente angular, ou seja, quem está acompanhando o x. Então, nesse primeiro exemplo, eu coloquei da seguinte maneira: determine o período da seguinte função trigonométrica. Então, eu tenho aqui uma função seno, depois eu tenho uma função cosseno e eu tenho uma função tangente. O que é que eu preciso saber? Eu preciso conhecer quem é a minha variação, ou seja, o meu período, aquilo que vai dar continuidade à minha função, a variação dos sinais de cada função, e a gente sabe que na função seno e cosseno elas são iguais, o período é o mesmo, a única diferença na função tangente é que o período é de π. Então, e eu preciso também saber quem é que está acompanhando o x. Sempre quem está acompanhando o x vai ser o meu valor de k. E por que esse valor de k está dentro do módulo? Porque se ele for negativo, ele se transformará positivo quando eu retirar ele do módulo. Então, nessa primeira função, eu tenho y igual a seno de 2x menos 45 graus. Então, quem é o meu parâmetro multiplicativo? Ou seja, quem é o valor de K? O meu valor de K é quem está acompanhando o X, e nesse caso, quem está acompanhando o X é o 2. Então, no meu período, e aí o período, a gente lembra um pouquinho também de física, o período na física ele é determinado pela letra T. Então, ele pode aparecer aí como a letra T, ou ele pode aparecer como a letra P de período, vai depender muito da forma como você quer especificá-lo, tá? Mas eu posso utilizar como T, ou posso utilizar como P tranquilamente. Então, T é igual a 2π, que é a minha regra de variação de sinal, sobre 2. Esse 2 aí, repetindo, é o meu valor de K.
Então, dentro da fórmula lá, eu já fui substituindo aqui. Então, se eu tenho 2π sobre 2, o 2 dividido por 2 dá 1, então o meu período desta função é π. Na segunda, eu tenho y igual a 3 menos 4 vezes o cosseno de πx mais π sobre 5. A gente observa aí que o meu parâmetro multiplicativo, ele não é um número qualquer, né? Ele não é um coeficiente como no primeiro. Ele é um π. Pode acontecer dessa forma? Pode também. O que é que eu vou alinhar aqui? Eu vou pegar o meu numerador, que eu já sei que é 2π, já que ela é uma função cosseno, sobre π, que é o meu parâmetro multiplicativo. Então, π sobre π vai dar 1, e 2 vezes 1 dá igual a 2. Como se eu estivesse cancelando aí o π, sobrou apenas o 2. Então, esse é o meu período desta função. Na minha terceira função, já é uma tangente. Eu tenho y é igual a 5 vezes tangente de menos 2x. Então, o que é que eu observo aqui? Eu observo que o meu parâmetro multiplicativo, ele está negativo. Então, se ele é negativo, eu colocando ele dentro do módulo e retirando ele do módulo, ele se tornará positivo. Então, π é a minha referência do período da tangente sobre o módulo de menos 2. Então, π sobre 2 é o meu período, aqui eu já utilizei como P, tá vendo? Ele é o meu período dessa função. Então, voltando aqui, quem é a minha referência do período da função seno e da função cosseno? Período das funções seno e cosseno, que é a minha referência da variação de sinal, o 2π sobre o módulo de K. E quem é K? K é o meu parâmetro multiplicativo do ângulo. Então, é o meu coeficiente angular, quem está acompanhando o x. E na tangente, a minha variação, ou seja, a minha indicação de variação vai ser π sobre o módulo de K, que também é o parâmetro multiplicativo do ângulo. Na função seno e na função cosseno, eu vou utilizar 2π. Na função tangente, eu vou utilizar π. Também eu posso utilizar tranquilamente a minha referência de t como período, como p, que também é referência para período. Ok? Então, para essa semana, a dinâmica é essa, tá? É basicamente isso, só para a gente dar continuidade no nosso conteúdo. E eu tenho, então, uma atividade para deixar para vocês, que está no livro de vocês. Então, de acordo com o conteúdo abordado, responda as questões do livro, página 239, questão 3, e página 240, questão 17, letras A e B. Gente, é basicamente isso que a gente viu aqui, tá? Porque eu estou indo dessa forma agora, estou indo devagar, para que a gente possa realmente não ter dúvida nenhuma sobre o que é período das funções, seno, cosseno e tangente, para a partir de então a gente dar continuidade nas demais funções. O que é que vocês deverão fazer? Enviar para o meu e-mail até o dia 29 de abril, certo? 29 de abril é uma quarta-feira. Então, vocês poderão responder apenas essas duas questões, né? Rapidamente vocês vão responder, eu tenho certeza, e enviar para o meu e-mail. Qualquer coisa, estou à disposição, continuo à disposição no WhatsApp, continuo à disposição de vocês, tá bom? E eu espero que vocês fiquem bem, que continue tudo bem, e que a gente possa continuar nessa dinâmica bacana, e que na próxima semana aí, quem sabe, a gente possa se encontrar de novo ao vivo, que foi muito legal, tá certo? Um beijão para vocês, fiquem com Deus, e eu tô morrendo de saudade. Certinho? Eu agora vou me despedir aqui de vocês. Vou me despedir de vocês e até qualquer hora.